Bom dia, rapaziada. Graça e paz. A literatura fala sobre, de fato, os defeitos de caráter, a dificuldade de se livrar deles. Por que é muito difícil se livrar de defeitos de caráter? Porque a pessoa, ela se beneficia com eles. Por que é difícil de ser mentiroso? Porque a mentira me isenta dos problemas que eu causo. E a consequência dos problemas. Aí eu vou lá e minto. Por que a manipulação é um defeito de caráter latente? Porque eu consigo o que eu quero sendo manipulador. Por que a autossuficiência é um defeito de caráter difícil de ser removido? Porque eu passo a não depender de ninguém. Consequentemente, é o lei do engano eu pensar que eu não dependo, porque eu dependo. Mas eu não preciso da aprovação e comprovação de ninguém para fazer nada. Agora, nós sabemos que é um fardo leve viver carregando esses defeitos de caráter. Por mais que eu pense que eles me beneficiam, não beneficiam em nada. Porque eu colho o que eu planto. Eu pago o preço pela consequência dessas escolhas. Em contrapartida, a literatura fala pra gente o quê? Como seriam as nossas vidas sem esses defeitos de caráter? Seria muito mais fácil de caminhar. O fardo seria muito mais leve. Aí, a gente para entender. E como é que eu faço para viver dessa maneira? Eu tenho que viver de uma maneira onde eu não seja regido pelos defeitos de caráter. Porque defeito significa o quê? Defeitos são imperfeições. Se uma peça dentro de uma empresa sai ali de uma prensa, por exemplo, com defeito, ela está com uma imperfeição. Ela é boa para ser comercializada? Não. Ela vai voltar para a linha de produção. Por que muitas vezes voltamos para uma linha de produção? Por conta dos defeitos. Aí isso atribui ao vaso de honra. A gente tem que sair daqui sem imperfeição no quesito caráter, como um vaso de honra. Porque a partir do momento que saiamos daqui, vamos lá para fora para viver, para dar um bom testemunho, e dentro de nós muitas coisas são colocadas, mas esse vaso começa a minar algo precioso, ele é um vaso imperfeito. Ele volta para a casa do oleiro, para que ele seja reestruturado e feito como um vaso de honra. Aí isso atribui aquele outro versículo, de que se queixa, pois, ao homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aí eu chego aqui de novo, que saco, não aguento mais, mas espera aí. Primeiramente, eu estava ali me prontificando para que Deus removesse os meus defeitos? Ou eu dou para ele os que eu não quero, que me faz mal, mas os que me beneficiam eu quero continuar tendo? Muitas vezes eu jogo a toalha e seguro a etiqueta. Mas como seria nossas vidas sem esses defeitos? Seria uma vida com qualidade. Porque defeitos são imperfeições. Aí eu estava lendo aqui de uma maneira bem rápida, eu vou falar, sobre toda a revelação que na ilha de Patmos Paulo teve sobre o Apocalipse. Só que dentro de muitas igrejas onde o apóstolo Paulo pregava, muitos se desviaram e não tiveram uma conduta correta. E aí Deus revelou a João para trazer isso escrito, quando ele estava encarcerado. E veja bem o que fala para a gente. Se pegar a cada igreja, a cada congregação dessa, que foi pontuado sobre as falhas, na verdade, muitas vezes nós temos todas elas numa única igreja. Eu sou uma única igreja, você é uma única igreja. Aqui foi falado para diversas, mas tudo que foi falado aqui serve para uma única pessoa. Isso serve para mim, serve para você, serve para você, serve para você. Veja bem,
Ao anjo da igreja, começa assim, né? Diga à igreja, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem, mas eu não vou ler esses enunciados, eu vou direto para o fio da meada, tá? Igreja de Éfeso, povo de Efésios, tá? Conheço as tuas obras, Deus falando, conheço o seu procedimento, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e não podes suportar os maus. Eu sei que onde você está, você persevera, você faz coisa boa, e você se afasta dos que são maus, eu tenho visto. E que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste como mentirosos. Que você desconfiou, viu se era de Deus, não era, e de fato chegou à convicção que esses que ali com você conviviam eram mentirosos. Você tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Ali tiraram sarro de você, ali blasfemaram, escarneceram da tua conduta, porque você falava do meu nome, você seguia a minha palavra, mas você foi fiel, perseverou, prevaleceu e não desfaleceu. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Pelo menos uma vez por semana eu escuto uma pessoa cuja qual Deus me presenteou como esposa. Muitas vezes ela traz isso à tona, essa fala, né? Minha esposa Dorothy, presente que Deus me deu. Ela traz essa fala. Ela lembra constantemente disso. Lembra-te de onde caíste, diz a palavra de Deus. Que desviaste do primeiro amor. Qual que era o primeiro amor? Era o primeiro encontro com Deus. Só que vem muita coisa que faz com que se esqueça que aquele fogo, aquela euforia, aquela paixão pelo primeiro amor acabou se desvanecendo. Tu, porém, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Ponde-te de pé e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente verei a ti e removerei de ti o lugar do teu candeeiro. Se não te arrependeres. Tens, porém, algo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o que Deus fala aqui pra gente? Lembra de quando você se apaixonou por mim? Você se apaixonou pela minha palavra? Só que depois veio um monte de coisa e fez com que você se afastou? Identifica aonde foi que você errou, aonde que você fugiu do meu caminho, saiu da minha presença. Porque eu sei que você ainda não está por inteiro corrupto, contaminado. Você ainda abomina muita coisa errada, que eu também abomino. Volta para o primeiro amor. Volta lá para trás, para aquele momento que você já viveu. Deus está falando com pessoas aqui dentro. Volta para aquilo e pratica aquilo, porque você ainda tem coisa boa. Você não se corrompeu por inteiro. É isso que Deus fala. E ainda mais adiante, carta à igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Aí entre parênteses, mas tu é rico. E a blasfêmias do que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escuta, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo lançará na prisão. Então, muitas vezes a pessoa está no lugar na hora errada. Ou por conta de ali na biqueira buscar uma substância única desse tamanho de droga,
o diabo aproveita aquele momento, tem um monte de B.O. lá dentro e se acaba indo junto, e assina ainda um tráfico junto. Quem foi que lançou aqui na prisão? O diabo, não foi Deus que está falando. Só que permanece firme, porque você vai ficar lá pouco tempo e vai prevalecer. É isso que Deus está falando. Agora, como é que eu faço para isso não acontecer? É não estar no lugar errado, na hora errada. Aonde que é o lugar certo? Debaixo da graça de Deus, dos caminhos de Deus. Diz ainda para a gente, a igreja de Pérgamo: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome. De repente, você mora no fervo, no fluxo, onde o que impera é a droga, é a prostituição, é a bebida, é o fluxo, é o pancadão. Eu sei aonde habitas. Contudo, o que impera é o meu nome, e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Quantas vezes, dentro desses locais, muitos são induzidos por conta do glamour, por conta do que as coisas que o mundo oferece, os manjares, acabam comendo, acabam sacrificando, acabam fazendo uso de coisas que são manjares do diabo, por estarem naquele local. Brilha os olhos. Eu já vi muito cara dentro de clínica falar que tem uma baita de um olho brilha, quando vê, por exemplo, uns clipes de televisão, de funk, de rap, que aparece aqueles caras naquelas naves nervosonas, os anel aparecendo, pelo amor de Deus, tudo ouro nos dedos, aquele monte de corrente no pescoço, os medalhão com cifrão desse tamanho, os caras invejam aquilo. Por quê? Porque o ouro está no mundo. E aí o cara tinha uma conduta legal diante de Deus, mas ofuscou o brilho de Deus e começou a brilhar as coisas do mundo. Isso é semelhante à parábola do semeador. Quando foi semeado, vieram os espinhos, as coisas do mundo, e sufocou a palavra. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, Deus fala para a gente. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia fala: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. O amor do mundo, o amor do Pai não está nele, porque no mundo não está o amor do Pai. Muitas vezes o cara está dentro da clínica, numa sexta-feira, pensando assim: nossa, hoje deve estar o fervo lá onde eu moro, pancadão estalando solto, queria estar lá. Isso é o que a palavra de Deus fala para a gente nessa manhã. No domingo, nossa, lá no boteco do João, samba comendo solto, aquele monte de gente praticamente seminua, dançando pagode. É isso que fala para a gente. Para a igreja de Tiátira, ao anjo da igreja que está em Tiátira, escreve: isso diz que é santo, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras. Deus fala: eu sei o que você pratica. Conheço as tuas obras. E o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança,
e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, eu sei que você fez coisa boa pra caramba, que você cresceu, que você evoluiu. Eu tenho visto tudo. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem as coisas sacrificadas a ídolos. O que Deus fala? Eu sei que lá desde o começo você começou numa conduta legal, em ascensão, progredindo, trazendo pessoas para um caminho correto, falando a palavra de Deus, mas quando aparece uma Jezabel na tua vida, você come os manjares dela. A prostituição fala mais alto. Vive em santificação, mas quando anda na rua e vê uma mulher passando com um corpo atraente, já enxerga ela praticamente nua. Parece que tem uma visão com raio-x, aonde consegue ver além da roupa. E aí se enreda com Jezabel. Só que Jezabel, ela come da comida sacrificada. E aí você passa a se alimentar do banquete dos demônios, do diabo. E aí, a hora que cai, a hora que vem a tua ruína, a hora que você perde aquelas pessoas que estão do teu lado, muitas vezes esposa, por conta de uma Jezabel na tua vida, se arrepende. Mas foi lá, atrás de prostituição, atrás de beleza, atrás de uma noite. E nem diz uma música do Gabriel Pensador: mulheres em lugares, uma noite nada mais. Pronto. Depois lê lá, Provérbios 7, a mulher loucura. Quem conhece? Provérbios 7. Estando eu na minha casa, olhei entre as grades da janela e vi um jovem que passava, falto de juízo, e saí à rua e fui ao seu encontro, e disse para ele: hoje sacrifícios pacíficos tenho comigo. Meu marido saiu para fazer uma viagem longe, levou consigo um saco de dinheiro e só voltará na lua cheia. Vem, embriaguemos de amores até pela manhã. Já cobri a minha cama com linho fino do Egito e perfumei com aloés, mirra e cinamomo. E assim ele a seguiu e ela persuadiu com as lisonjas da sua boca. E ele foi, seguindo ela, mal sabendo que foi como um boi que vai para o matadouro ou como um passarinho que cai no laço, sem saber que a sua casa são as câmaras da morte. É assim que funciona. Se o seu ponto fraco é a prostituição, o diabo ele não vai se apresentar do jeito que ele é. Senão ele te assusta. Sabe como ele vai vir? Com uma cintura desse tamanho, uma bunda desse tamanho, peito desse tamanho, salto alto, maquiagem, desfilando, olhando para você. Ei, gatinho. É assim que ele se apresenta. Ele se apresenta de acordo com o teu ponto fraco. Só que você está indo para o caminho de morte. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Jezabel vai pagar o preço, mas aqueles que adulteram juntos também. Caso não se arrependam das obras que ela incita, que ela sugere, que ela enreda. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins, os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiátira, e todos quantos não têm essa doutrina e não a conheceram,
como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ver que aqui está vindo o recado da parte de Deus para todos nós. A cada um segundo a sua dificuldade, a cada um segundo a sua história. Carta à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras. A você que é de Sardes, tá? Conheço as tuas obras. Tens nomes de que vives. Você tem nome, você está vivo, mas está morto. Sê vigilante, seja atento, vigilante. E confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Deus. O que fala? A você que ainda não está corrompido, não se prostituiu, não se vendeu, não afastou, ainda está num caminho bom, porém titubeando. Permaneça vigilante. Orai e vigiai, para que não caias em tentação. Era o povo de Sardes. Não estavam afastados, praticando imoralidade, mas estavam a ponto de. E foram orientados. Opa, abre o olho, fica vigiante. Fica vigiante. Porque coisas estão passando pela tua cabeça, você pode desviar. Carta à igreja de Filadélfia, essa que eu mais gosto, é muito a nossa história. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que Deus fala para a gente? Eu conheço a tua história. Eu sei que você fez um monte de besteira. Eu sei que você fez um monte de atitude que me desagrada. Mas eu sei que foi movido por uma situação de uso, de obsessão, de compulsão, para satisfazer as vontades da carne, por conta de substância psicoativa. Eu sei que você fez um monte de besteira. Eu sei que você tem pouca força, porque a tua força estava baseada no teu braço e não na minha palavra. Você usava de força de vontade, não de boa vontade. Você não conhecia o meu caminho. Você não tinha ferramentas para poder lidar com o dia a dia. Eu sei de tudo que você aprontou. Só que, no entanto, eu sei que você nunca negou meu nome. Muitas vezes você se pergunta, por que eu estou vivo até hoje? Diante de tantas merda que eu fiz, tantas besteira que eu fiz, por que eu ainda estou vivo? E tanta gente que não merecia morrer, morre. Sabe por quê? Porque Deus olha no coração, vê que você fez um monte de besteira, mas Ele viu o amor que você tem por Ele no teu coração. Foi por isso que até hoje Ele comprou a tua vida. Sei que tem poucas forças, conheço as tuas obras, entretanto eu sei que você nunca negou meu nome. É por isso que a gente está vivo. Fariseus da sinagoga de Satanás,
aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei com que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Quantos se dizem santos? Os judeus, aqueles que apontaram o dedo para você, que paga de certinho lá fora, aqueles que te criticaram, mas são um bando de hipócrita, que paga de santo. Todos nós temos esses na vida. E a maioria das vezes são dentro da nossa casa, dentro da própria família. Quem se identifica com isso aí? É o que mais tem. Da própria família. Age como se arrotasse salmos. No entanto, senta em cima do próprio rabo para falar da gente. Só que a Bíblia fala: farei com esses que se dizem judeus, mas não são, mentem, venham e me adorem a Deus prostrado aos teus pés. Ou seja, você vai ser motivo, testemunho, para que eles vejam a transformação de Deus e de fato o que é Deus, quem é Deus na tua vida. E você vai ser exemplo e testemunha, para que eles saiam da mentira e do engano e venham para um caminho correto e verdadeiro diante de Deus. E quem vai ser um instrumento para que isso aconteça? Você. Você vai ser testemunho disso. Você vai ser um instrumento de Deus. Muitas vezes, outra fala que eu escuto, converso e escuto minha esposa conversar também com muitas pessoas. Você já parou para pensar que tudo isso que aconteceu na tua vida também foi permissão de Deus para que aqueles que dentro da tua casa serviam a outros deuses viessem a um caminho correto? A minha mãe foi da macumba há muitos anos, depois veio o esotérico, um monte de coisa, kardecista. Aí numa internação minha dentro do Desafio Jovem Peniel, em 1993, pela Igreja Batista, onde eu encontrei a Palavra de Deus, onde eu conheci a Palavra de Deus, foi onde minha mãe se converteu. Muitas vezes é permissão de Deus você passar pelo que você passou, ou o que você está passando, para que Deus ganhe a vida dos teus familiares usando você como instrumento. Consegue identificar isso? Ou se não, aqueles que já estavam no caminho de Deus, porém, andando vacilante, meio inseguro, firme na rocha. Isso é propósito. Não existe coincidência. Existe propósito. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é o mais precioso que você tem? Guarda isso. É o temor a Deus? A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então guarda isso, para ninguém tome a tua coroa. Porque a Bíblia diz que ao que vencer, darei-lhe a coroa da vida. Guarda o que você tem. Temor a Deus. A igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Aqui é um puxão de orelha final, é o checkmate. Para todos nós. Todos nós. Lembrando que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem é quente.
Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é ser frio e o que é ser quente? Ou está com Deus ou não está. Não tem meia mulher grávida, ou está grávida ou não está. Em cima do muro, só gato e caco de vidro. Aí eu estou com Deus hoje, glória a Deus, aleluia, estou bem. Espiritualidade, reunião, legal. Aí eu não recebo uma ligação. Ou eu recebo uma ligação e escuto algo que eu não quero ouvir. Aí eu já não estou mais com Deus. Aí eu já estou com raiva da minha mãe. Aí eu já quero que o Marcão tenha um infarto logo, acabe essa história. Aí eu já penso em meter o pé. Aí no dia seguinte estou bem de novo. Uma hora eu estou frio, outra hora eu estou quente. Não, eu estou morno. Estou com Deus porque está legal, não estou porque também é legal. Vamos falar um pouquinho de droga. Vamos falar um pouquinho de coisa que não edifica. Aí de noite a gente lê um salmo ali, ajoelha, faz uma oração. Aí eu acordo já xingando o outro porque bateu a porta do banheiro, amaldiçoando um ano o outro por causa disso, daquilo. Isso é morno. Aí Deus fala que os que são mornos ele vai vomitar. O que você vomita? Aquilo que causa ânsia, ojeriza. Te dá ânsia. Imagina você sendo ingerido por Deus e Deus fizer assim, ó. É isso que ele faz. Então é melhor que não conheça, seja frio, vai direto para o inferno, mas não dá uma de ser vomitado, ou vai voltar com Deus. Só que eu te digo uma coisa, aquele que conhece a palavra de Deus, ele é injustificado, ele é indesculpado. O que não conhece, ele ainda tem desculpa, não sabia. Ele estava no tempo da ignorância, porque não tinha conhecimento. Mas depois que conheceu e continuou praticando, irmão, já era. É indesculpável diante de Deus. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Dizes assim, sou rico e estou esquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que é um coitado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro fino refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. E colheram para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te, pois eu que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O cara acha que é rico. Não precisa de nada. Mal sabe ele que ele é um pobre, desgraçado. Por que desgraçado? Um desgraçado é um cara desprovido de graça. E de onde vem a graça? A graça vem de Deus. O cara pode ter fortuna, mas é um pobre desgraçado. O cara anda com vestimentas caríssimas, mas ele está nu. Mas ele se alimenta de manjares, ele passa fome. Sabe por quê? Porque ele se alimenta de coisas do mundo e se alimenta sem ter juntos sentado à mesa para desfrutar de um banquete de Deus. É isso que fala para a gente. Por que muitas vezes você pode estar utilizando a roupa mais simples, cara, e você se sente bem? Você pode comer a comida mais simples, um arroz com ovo,
uma saladinha de tomate. E aquilo vinha como um banquete para o corpo. A Bíblia fala que mais vale a comida de hortaliça e com ela o amor do que o boi gordo cevado e com ele o ódio. Então é isso que a gente tem que fazer. É andar com Deus, é sair de cima do muro, é continuar não negando o nome de Deus dentro do coração, sendo quente, não sendo frio, mas também não sendo morno, sendo quente, fervoroso, não dando crédito às coisas que o mundo oferece. Basicamente, hoje é um puxão de orelha de como temos uma vida com satisfação, com qualidade. Se porventura você estiver andando e cair, tiver um treco, ou for dormir e não acordar, você está com Deus. Vai ter dificuldade? Vai. Claro que vai. Mas a gente vai ter habilidade para poder lidar com as dificuldades. A Bíblia fala em Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os meus pés? É o que vai guiar onde eu tenho que ir, vai iluminar, é por esse caminho que eu tenho que ir. Luz para os meus caminhos. Eu não vou andar de noite. Jesus falou, aquele que anda de dia, ele não tropeça porque vê a luz do mundo, mas o que anda de noite, ele tropeça porque de noite não há luz. Se você pegar no livro de Gênesis, está escrito lá, Deus fez o dia e se chamou luz, Deus fez a noite e se chamou treva. Então, por que eu vou caminhar de noite? Vou caminhar na treva? É isso que a gente tem que fazer. É um puxão de orelha? Uma confirmação, é uma instrução, ao mesmo tempo é acolhedor. Por que acolhedor? Porque eu vejo que Deus está falando comigo ainda, eu vejo que Deus me ama, eu vejo que Deus está me corrigindo. Se está me corrigindo, eu tenho um pai, eu não sou bastardo, eu vejo que Deus está falando comigo. Então, é exortação, é disciplina, é puxão de orelha, é alívio, é conforto, é amor. É isso que Deus está sendo para a gente nessa manhã. De repente, você acordou sexta-feira, viu essa chuva caindo, desanimado, queria estar com a família, amanhã é sábado. Olha com outros olhos. Olha com os olhos que Deus te dá, a visão que Deus te dá. Deus está comigo. Logo mais eu estou lá com a minha família. Mas Deus está comigo. Está falando comigo. Consegue sentir essa serenidade? Ó? Essa paz. É assim que tem que ser a vida. E é uma vida com Deus que traz isso pra gente. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus? Pastora Dorothy, por gentileza.